Continuando a falar sobre pecado no Talmud, algumas citações curtas que encontramos dos nossos sábios no Tratado Hulin 44b, Archek michet kal, shema yeviacha lechet chamur. Se afaste mesmo de um pecado mais leve, para evitar que ele acabe conduzindo para um pecado mais grave. O que é considerado um pecado mais leve? O que são os pecados mais graves? Então, tecnicamente, explicar isso é complexo e difícil, e, na verdade, nós temos até uma recomendação dos sábios de não ficar dando notas nem para as mitzvot, nem para os pecados, porque os critérios divinos estão fora do nosso alcance de compreensão, mas existem algumas coisas que a pessoa diz, olha, isso não é tão grave, é uma coisa leve. Até se eu falhei aqui, um escorregãozinho aqui, é um pecado leve. Então, alertam os nossos sábios, se afaste até mesmo dos pecados chamados leves, para que esse pecadinho, por assim chamar, não te acabe levando a cometer pecados graves. E daqui nós vemos também, dessa colocação dos nossos sábios, que existe um efeito dominó naquilo que nós fazemos na nossa vida. Encontramos também, na ética dos pais, uma mitzvah atrai e desencadeia outra mitzvah. E um pecado e transgressão desencadeia outra transgressão. Então, em termos negativos, existe um círculo vicioso que deve ser quebrado. E no momento que ele é iniciado, se torna perigoso. Isso pode virar uma bola de neve. Então, que a pessoa se afaste do campo do pecado e nem se dê ao luxo de cometer pecados leves, porque um pecado chamado leve pode acabar facilmente levando a pessoa também a cometer um pecado grave no momento que a pessoa já entrou nesse campo pecaminoso. No Talmud Bava Metzia 5b, dizem os nossos sábios, Ein Adam chote velo lo. Uma pessoa não peca se não for para si. Em geral, quando uma pessoa falha e comete um pecado, por uma tentação ou por um desejo, por algum prazer que ele visava para si e ele não conseguiu se conter, ele queria muito isso, ou isso lhe atraía em demasia, mas em geral uma pessoa não comete, se a pessoa já comete um pecado, é para o prazer que ela vai ter. Uma pessoa não peca para o outro, para que o outro tenha algum prazer e satisfação, porque as pessoas sabem que isso daqui é errado, é ruim, e ele é o responsável, por assim dizer, ele tem culpa no cartório, ele que vai pagar a conta. Então, essa também é uma regra assumida pelos nossos sábios, que uma pessoa não peca em benefício alheio. Quando uma pessoa já comete um pecado, ela visa o seu bel prazer. Na Ética dos Pais, Pirkei Avot, capítulo 1, Mishnah 7, Kol amar bedvarim mevichet. Os sábios também nos alertam dizendo, toda pessoa que fala demais, isso acaba levando ao pecado. Então, estar falando aqui, naturalmente, não está se tratando de falar palavras de Torá, ou palavras de sabedoria, ou palavras úteis, necessárias, seja no trabalho ou no relacionamento com as pessoas, mas falar por falar. Aquela pessoa que fala demais, dizem os nossos sábios, isso pode acabar levando-a também a pecar. Algo importante que encontramos no Talmud Yerushalmi, Tratado Brachot, capítulo 1, Mishnah 5, Ainaim ve'alev, 3 sarsurei de aveira. Os olhos e o coração são os 2 agentes do pecado. Quem são aqui os corretores? Quem são os intermediários? Qual o mecanismo na psique humana? Por onde isso começa e como isso acaba? Dizem os sábios nessa frase curta e grossa, os olhos e o coração. Esses são os agentes do pecado. Os olhos veem e o coração deseja. De certa forma, nisso está baseado também todo o marketing, a propaganda, os comerciais que vemos chamar a nossa atenção, nos seduzir para algo, convencer a nossa mente, e às vezes até em alguns segundos, uau, isso é prazeroso, é bom, é bonito, o que for. E, em outras palavras, se você não quer
que o coração deseja, abstenha-se de ver, de olhar, de ficar olhando para aquilo que é proibitivo, para aquilo que é negativo, para aquilo que não deve ser feito. Porque no momento que os olhos veem, então, inevitavelmente, o coração começa a fraquejar, o coração começa a desejar. E no momento que o coração deseja, então, para a pessoa chegar à ação prática, isso pode acontecer muito depressa. Então, que a pessoa saiba e conheça esse mecanismo, que os olhos veem e o coração deseja, para evitar o pecado.